De animal, oferecimento, Hospital Veterinário da Unimar, apoio, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Saúde Animal. Em todas as semanas, como você sabe, nós temos aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse universo fantástico da medicina veterinária e também da zootecnia. É uma grande oportunidade de falarmos sobre temas que são comuns no dia a dia, né? E falarmos também sobre o bem-estar animal, sobre posse responsável. É um encontro importantíssimo e que vem muito a calhar, né, nos dias de hoje, já que nós, felizmente, estamos mais atentos a essas questões. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre odontologia animal. E para isso, eu recebo aqui dois médicos veterinários residentes, Dr. Carlos Eduardo Domingues e a doutora Heloísa da Costa Menezes. Sejam bem-vindos ao Saúde Animal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Vamos falar sobre um assunto que as pessoas começam a se interessar cada vez mais, né? A importância para a saúde toda do animal, odontologia. Sim. É a parte principal que as pessoas, antigamente, os veterinários não olhavam muito. Porque o animal sempre chega com um problema para nós. E nunca, assim, ia especificamente para o problema. E nunca analisava o animal por o todo. E principalmente a boca é um das mais fundamentais, dos lugares mais fundamentais que tem que olhar mesmo no animal. Até porque não é só a questão do dente em si, né, doutor Carlos? É a boca toda, como a Heloísa está dizendo, não só o dente, né? A contaminação bacteriana que nós podemos ter, de repente, numa doença periodontal, que a gente fala quando o animal está com muito tártaro, a gente vê que essas bactérias elas podem evoluir e, a partir, assim, começar a afetar o sistema todo do animal, afetar vários órgãos, que nós vamos falar mais para frente. Isso. E também aqui só antes das imagens, que nós temos imagens para ilustrar, porque as imagens sempre são importantes, hoje nós especificamente vamos falar dos pequenos animais, isso. Não é? Porque dos também pequenos. Existe a odontologia, uma especialidade, né, para os grandes animais. Com certeza. Existe até veterinários específicos que cuidam em jockeys, em veterinários de grandes animais que cuidam de equinos, porque existe odontologia de equinos, para cuidar da boca dos equinos. Porque existe uma diferença básica, certamente. Existe, né? Existe, porque as enfermidades são diferentes dos equinos com os pequenos animais, com bovinos também. Entre bovinos e equinos existe também a diferença? Também existe. Tem enfermidades diferentes. E aí mostra também, né, a oportunidade de trabalho nesse mercado. Exatamente. Imagine, porque cada uma dessas criações, vamos dizer assim, né, exige um profissional cada vez mais especializado, né? É o que é importante. A nossa atualidade agora, ainda mais em grandes centros, é especializar. É o que a gente tem futuro. Porque a demanda é muito grande. É muito grande. Não é? Você ser melhor em uma área só. Porque os proprietários pedem, exigem. Não é? Exigem bastante. Que na parte da boca, ser muito mais específico, falando que, assim, como que eu posso dizer em relação a como o proprietário chega pra gente com um problema na boca? Não tem muita prevenção? Existem prevenções que a gente vai dizer, olhando até nas fotos, porque assim, pela primeira consulta do filhote, quando chega um filhote na sua clínica, a gente já começa a falar da prevenção dessas doenças bucais. Que é o mais adequado. É o mais adequado. Por quê? Você filhote, você acostuma o filhote a passar primeiro a mão dentro da boca dele, vai acostumando até ele vai se familiarizando. Com creme dental. Porque você pega um animal já adulto, né, ou às vezes mais idoso, imagina, você fala, vamos escovar os dentinhos. Para ele aquilo é uma tortura, ele não vai entender o que está acontecendo, né? Pode até machucar e tudo mais. E ele fica incomodado, até pode ficar, digamos, magoado com o proprietário. Fica chateado. Ele acha que está apanhando, né? Mais ou menos isso, agressiva, ele acha que é uma coisa agressiva. Então, assim, acostumando desde filhote, colocando primeiro o dedo, depois com o auxílio de uma gaze, aí você já entra com a escova de dentes. 2 vezes por semana, vai lá, escova os dentes do animal. Ele já fica paradinho, esperando. E assim, tem casos também que falam assim, vamos escovar os dentes e dar um agrado.
Então, assim, na hora de escovar os dentes é um agrado. Então, ele vai ganhar um Petisco. petisco. Então, assim, escovar os dentes dá um agrado. E não é, aí vem também a alimentação, não é Exato. qualquer Sim, petisco. não é qualquer petisco. Não é qualquer Exige né, petisco. doce que eu tô lá com o meu chocolate, vou Não, não. pelo amor de Não, Deus. pelo amor Né? de Não Deus. pode dar Não para animal pode. de forma alguma, é tóxico. É, faz muito mal, né? Bom, faz. existem também petiscos próprios para limpeza. Existe. Eles auxiliam na limpeza de forma mecânica, limpando a parte dentária. Pelo formato ou Pela pelos textura, ingredientes? Textura, ingredientes também. Mas assim, é ação mecânica mesmo. Existem alguns que têm ação até química, mas assim, mais especificamente é mecânica. Mecânica para o público em casa entender, né? Então é aquele o contato. Isso, contato. Né? Esfoliação. Esfoliação, assim, Legal. contato é como se fosse escova de dente mesmo. Como se fosse limpar. Enquanto ele está mastigando, Mastigando, vai limpando os dentes. vai limpando. E esse produto já vem identificado como... Sim, ele vem identificado. Olha só buscar informação, né? Só buscar informação. Vamos para as imagens, então, para a Vamos. gente poder acompanhar aqui um pouquinho, não é, de casos que não foram levados a sério logo no início e depois, certamente, a gente acaba vendo... Mas é bom ver para causar impacto, né? Vamos, então, às primeiras imagens? Vamos lá. Essa é uma doença periodontal. O que é uma doença periodontal? Cálculo, que é um cálculo dentário, que, mais especificamente, já tem uma reabsorção da gengiva, já tem uma retração da gengiva, já está até com a raiz exposta. E assim, isso já é uma doença periodontal severa. O que a gente fala como cálculo dentário, como essa doença periodontal severa? Quando a gente vê, você está vendo toda essa parte marrom, geralmente o dente é todo branquinho. É como essa se fosse parte uma marrom crosta é uma ali. crosta, ela é dura. Como se fosse uma pedra É mesmo uma em cima do pedra em dente. volta. Nossa. E forma pode ser por... Tártaro? É tártaro, mas a gente chama de cálculo dentário, que é assim, tem a tá. formação do biofilme primeiro, depois com o acúmulo dessas bactérias, porque biofilme é o quê? São várias bactérias, mas tem mais de 300 espécies de bactérias dentro da boca. E vai formando esse biofilme vai começando até o acúmulo de alimento. acúmulo. Aí vai formando esse cálculo, ele é duro, bem duro. A gente tem que tirar até com ferramentas específicas. Para conseguir tirar E ali o cálculo. animal, no caso, essa crosta aí que a gente está vendo, ela já destruiu o dente ou o dente está escondido ali embaixo? Quem destrói o dente são as bactérias, porque tem bactéria ali. Aquilo é totalmente bactéria. Então, a bactéria vai mesmo correndo o dente. Digamos que correndo, mas danificando totalmente o dente. As raízes, o dente, a gengiva, não só a parte do dente em si. Vai causando, e certamente, muito mal-estar, né, para o animal sim. também. Nesse caso, a gente não tem como mostrar, assim, da foto, não tem como a gente mostrar que foi se o dente já está afetado ou não. Entendi. Tá? Ele tem a necessidade de fazer alguns exames complementares, como um raio-x, para a gente ver como é que está todo o canal. Aí entram esses exames específicos, né, Exatamente. por imagem, que também é uma grande oportunidade, uma revolução, né, na medicina veterinária. Primeiro, assim, desculpa, Carlos, assim, os sinais clínicos, assim, que pode ocorrer, mas assim, que o proprietário fala, assim, ele tá com muito mau hálito, eu quero que tenha alguma coisa na boca dele. É desse jeito, tá cheirando muito ruim, dá uma olhada, acho que tem alguma coisa... É atípico, né? Aquele hálito... É um hálito... assim, a gente até fala que é específico de doença periodontal porque é um cheiro muito forte. Porque aí fala assim, é doença periodontal, a gente pode dar uma olhada e tal. Mas nem sempre com o animal, assim, olhando só ele, que a gente consegue distinguir como que está afetada a boca dele. Entendi. Porque aí tem casos que a gente tem que anestesiar até o animal para a gente ver e fazer já a limpeza, para a gente ver qual que é a gravidade. Tem casos que a gente tem que extrair dentes. Entendi. Então, Então vamos para as outras vamos. fotos para a gente visualizar melhor ali. Então essa primeira foi como que é o nome específico? doença periodontal. Doença periodontal. E agora? Também é uma doença periodontal, Nossa. que aí são os cálculos, tá vendo? Aí Essas já- coisas marrom. A gente essas enxerga coisas só marrom. as pontinhas, né? O Do dente é o branquinho. O cálculo dentário são as partes marrom. E a gengiva toda, né, Tá, inchada. tá com inflamada, digamos assim. Uhum. Esse animal, por exemplo, muito velhinho ou não? Ou pode acontecer até de um animal novo já chegar num ponto como esse? Sim, depende até de raças. Por quê? Pelo tamanho da boca do animal.
Porque os dentes são bem juntinhos e tem um acúmulo maior de alimento, de sujidades dentro no dente. Quanto menor, é mais propício ou não? Quanto menor a raça, mais propício, sim. Mais pela propício. anatomia. Porque a boquinha é menorzinha, né? Porque mesmo em raças grandes e mesmo em raças pequenas, a quantidade de dentes são iguais, mas diminui a quantidade, o tamanho, o espaço. Então, aí, por isso mesmo, pode acumular mais. Ok. Vamos seguir, então, com as Vamos. fotos aqui? Vamos lá? Pra gente ter uma ideia. Gato! Isso, o gato também tem doença na boca bucal. Essa é uma fratura no canino. Essa que está circulada aí é uma fraturinha. Então, são duas coisas diferentes aqui, né? Exatamente, é do mesmo paciente, Do mesmo na paciente. verdade. Só que é uma mais próxima do canino, de um dente chamado canino. Esse da presa. Olha a ignorância da pessoa, né? Você fala canino, eu já imaginei outra coisa. Então, aqui o dente mesmo. Exatamente. Tá, então vamos lá. E ali o animal vai sentir dor, porque tá com uma fratura, tá com a polpa do dente exposta. Gente. Então, sente bastante dor. Então, assim, especificando porque o proprietário vai saber que o animal tá com dor. Ele fica mais quietinho, vai deixar de comer, o animal vai comer coisas mais Preferir alimentos mais moles. Vai rejeitar aquela ração que ele come Exatamente. sempre, né? E o gato é mais difícil, porque gato eles são tão reservados, Alguns animais né? também eles podem apresentar salivação, começa a salivar demais, Começa a babar. fica babando. Alguns podem apresentar até agressividade, altera muito o comportamento. Eles sentem dor quando eles estão comendo. Poxa vida, então hoje o animal está tão presente, está tão dentro de casa, impossível que a pessoa não perceba, não é? Que tem alguma coisa errada. Com certeza. Aí, então, a gente tem que, mesmo que o proprietário observe isso, porque é muito... dá para perceber que o animal está mudando o comportamento em relação só com a boca. Não só com a boca, mas com outras enfermidades que ele pode ter. Mas a boca é o primeiro sinal, né? Ali é onde ele faz a refeição, quer dizer, a gente já percebe, né, a falta dele, a falta de vontade de comer, né? Então, a dificuldade. Vamos para a próxima, então. Vamos lá, vamos seguir aqui. Essa é uma fratura de um canino, de um canino. Gente, mas quebrou? Quebrou. É isso? Isso. Acontece por trauma, por morder outro, por briga pode ocorrer por brinquedos duros, como brinquedos não específicos para cães, pode ocorrer essas fraturas. Tem alguns cães que podem agarrar a grade e pode ter fratura. E isso tem esse tratamento de endodontia que pode fazer até o canal do dente do animal. Agora, e nesse caso, por exemplo, poderia ser também por já ser um dente frágil, em virtude dessas doenças na gengiva, periodontais, aí ele vai ficando fragilizado e quebra com mais facilidade? Pode ser isso ocorrer também, né? uma fratura de um dente, pode ser uma fratura patológica que a gente diz. Que o dente já está doente e ele pode fraturar em questão de estar fraco. Parece que começa a se dissolver, né? A gente tem que ter fotos que nós vamos mostrar. Então vamos que lá. Tem. Então vamos na sequência aqui. Essa que a gente chama de maxila de tubarão, que a gente especifica. O que é? Os dentes descidos. O que é os dentes descidos? São os dentes de leite que não caíram. Então fica com os dois dentes, o permanente, que é o de baixo, e o de cima são os descidos, que é do leite. Então, é uma enfermidade que ocorre principalmente em pequenas raças, que maior acúmulo de alimento pode ocorrer aí e pode ocasionar muito mais fácil de uma doença periodontal. E existe uma época certa para a gente Exatamente. perceber? A troca de dente ocorre para o dente definitivo de 3 a 7 meses. Então, depois, dependendo da raça, depois de 1 ano e meio, 1 ano e meio, dependendo da raça, a gente pode considerar que tem que ter necessidade de fazer a extração desses dentes. E não Retirar deixar, esses dentes. quer dizer, poderia ser evitado um caso como esse aí, sobreposição, né? E sobreposição total. A sobreposição, eles acabam tendo muito contato, um dente com o outro, acaba muito acúmulo de bactéria, o cálculo mesmo. Mas olha, que coisa, Você pode perceber que onde começa essas partes amarelinhas mesmo no dente já são o início de um cálculo dentário. Nossa, e ele sente dor nesse caso? Algum incômodo? Deve ser alguma coisa... Dor, incômodo, digamos que não. Mas assim, quando começa uma doença periodontal, aí sim ele começa a sentir dor. Agrava muito, né? Porque imagina, essa sobreposição de dentes. Eu nunca tinha visto uma imagem como essa. É muito comum isso? Comum. É? Em raças como Yorkshire, Poodle, é bastante comum.
Puxa vida. Quer dizer, para chegar num ponto desse, mais uma vez a gente fala, né? É porque não tem uma permanência de acompanhamento de um profissional, porque senão já teria sido detectado, né? E geralmente chega assim para vocês, né? Muitos casos chegam assim. Chegam assim. Infelizmente. Vamos lá, tem mais imagens? Tem sim. Vamos? Aí é um câncer, o que é? Um tumor. Então, assim, muita gente não observa a boca do seu animal e chega nesse estado já. Esse estado já é bastante evoluído. O que acontece? Câncer não é brincadeira. A gente é uma massa que existe, o animal não consegue comer. O hálito do animal fica muito, mas muito fedido. O proprietário tem que ver que assim, a gente fala que é um cheiro específico de tumor de boca. Meu Deus. Então, assim, imagine o animal com aquela massa na boca, mastigando alimento e mastigando o tumor junto. Então, tem que tomar cuidado, tem que observar bem a boca do animal. Nesse caso, para chegar nesse estágio, provavelmente o proprietário levou por outro motivo, né? Às vezes porque já emagreceu muito, por Sim. qualquer coisa, porque... O animal para de comer, ele está sentindo muita dor. Sente muita dor. Para deixar chegar num... E tem o risco, além de ser... existe a possibilidade de ser um tipo de tumor benigno, que simplesmente a retirada ou uma quimioterapia a gente consegue sucesso, mas existe a possibilidade de ter tumores malignos, que a gente não consegue uma evolução tão grande mesmo com a quimioterapia. E o avanço deve ser muito rápido, porque é uma região muito sensível, né? Exatamente. Eles sentem muita dor nessa região. Qualquer tipo dor. de dor, qualquer tipo de tumor em cavidade oral é muito doloroso. E nesse caso ali, por exemplo, a gente percebe que na lateral, né, da boca, ah lá, a imagem, poderia ser por morder, por um tipo de mordedura diferenciada ali, que tem uma ferida, qualquer coisa. Isso também pode depois se transformar num problema como esse, será? Ou... Fala na parte de um trauma se transformar num tumor. De repente, né, machucou. Sim. Já ocorreu isso, que teve um caso que eu acompanhei, que era uma hiperplasia de gengiva, que depois evoluiu. Com certeza tinha tumor já, mas assim, a gente só tinha visto que era uma hiperplasia de gengiva. Aí a gente viu que era um tumor. Aí a evolução foi muito rápida, tipo, de 2 semanas. O tumor já ficou... Ok, vamos lá então para outras, porque as imagens aqui, se deixar, né, cada foto rende um programa. Porque... Esse é como eu citei mesmo, os exames radiográficos, eles são importantes para a gente. Existe também a possibilidade de fazer como ressonância ou tomografia. Aqui nós podemos observar na figura A, a figura em cima do lado direito, mostrando então o exame radiográfico e como seria na figura B embaixo, como seria ela na realidade, uma boca mesmo de um animal. Sim. E ali a gente consegue ver uma boca saudável, né? Na verdade, nesse caso. Nesse caso é saudável. Sim. Saudável. Quer dizer, então vê a raiz certinha, né, lá na figura A, depois embaixo, a parte de cima também, a gente vê um formato normal de dente, todo branquinho, é isso? Isso. Na figura também ao lado, na maior, a gente consegue ver todo o crânio do animal. E assim, depende mesmo da posição para a gente poder avaliar. Depende de cada sintoma, depende do animal. A gente está vendo que está afetado mais a parte superior ou inferior, a gente acaba delimitando mesmo a qual área a gente vai tirar o raio-x. Muito interessante. Vamos para a próxima imagem? Vamos. Aí a gente também está fazendo um aparelho que chama para sondagem da bolsa do dente. Que assim, se tiver mais que 2 milímetros, que a gente fala, pode estar ocorrendo já uma doença periodontal já nesse dente. Então, assim, aumentando essa bolsa, a gente já está vendo que já tem uma doença periodontal. E esse exame é feito toda vez que a gente vai fazer ver mesmo, examinar a boca do animal. Todos, a gente faz a sondagem em todos os dentes, em todas as bolsas. Nesse caso, ele está anestesiado? Sim, está anestesiado, está entubado também. É um gatinho É um também. gato. Nossa, e a gente sempre fala aqui, né, nos cães e agora a oportunidade para falar dos gatos. Essa prevenção com os felinos é até mais rara, né? Então, por exemplo, se eu chego lá no hospital veterinário da Unimar, eu posso pedir isso, mesmo que não tenha nenhum indício, nenhum problema, eu posso chegar e falar, olha, eu quero fazer. Às vezes a pessoa está assistindo, nunca levou o seu gatinho, né? Nunca levou o animal, não precisa esperar que ele sinta alguma coisa, né? Pode até já se adaptar, acostumar a levar o animal para fazer esses exames periódicos. Tem muitos proprietários que levam, graças a Deus ainda existem alguns que fazem isso, para fazer um check-up.
E alguns a gente acaba identificando de forma mais cedo possível e a gente conseguindo tratar de forma mais coerente, de forma mais fácil. Não é um procedimento tão grave, nem mesmo até mesmo para o paciente. É porque às vezes a pessoa vê a imagem, né? Por isso que eu perguntei, está sedado? A pessoa assusta, fala, eu vou fazer isso, o animal está bem. Mas não, ali ele está preservado, né? Está confortável, até mesmo para facilitar o exame. Isso. E também, assim, eu queria deixar especificado que tem doenças só de gatos na odontologia veterinária. E existem doenças de cães. Então, assim, eu não vou falar todas as doenças, porque não tem nem tempo, mas, assim, existem específicas que, assim, dá em gato, que tem que prestar atenção, porque o animal vai ficar sem comer, vai deixar ele com outras doenças sistêmicas que podem ocorrer. Então, assim, tem que observar bem, porque gato é bem sensível. E eles são muito reservados, né? Então, eles não ficam tão expostos como os cães. Eles ficam no cantinho, dormem muito mais. Então, a gente nunca sabe se eles estão se sentindo bem ou não. Isso. Né? Então, é mais difícil. Tem mais imagem? Tem, porque depois, no final, depois que acabarem as imagens, a gente faz um resumo básico aqui, né? Isso. É de um paciente felino também, um gato, com bastante cálculo dentário. A gente vê bastante, um acúmulo muito grande. E tem necessidade de fazer a extração, retirar. Retirar. Exatamente. E aí, depois que retira, dificulta a alimentação, até ele se Alguns adaptar? animais, depende do grau que está afetado o dente. Alguns animais a gente consegue só mesmo com a extração desse cálculo, a gente consegue não sucesso. precisa extrair o dente? Não necessariamente. Tá bom. Tem que fazer a avaliação. Vamos para a próxima imagem. Vamos lá para a próxima. Aí é o uso de ultrassom para limpeza dos dentes. Aí é um cálculo, assim, a gente tem os graus do cálculo. Aí está mais ou menos o grau 1 para 2, então não é tão grave assim. Mas existe já uma gengivite, está bem inflamada a gengiva, e o ultrassom é uma das ferramentas que a gente usa para fazer essa limpeza desse cálculo. Passa para outra imagem e eu vou mostrar como que estava esse dente. Aí a gente está polindo o dente. O que é? É fazer, como a gente faz a curetagem, raspando esse dente, ele fica áspero. Aí, com esse polimento, a gente vai deixar ele lisinho novamente. Entendi. Para diminuir o atrito dos alimentos depois, para diminuir essa contaminação bacteriana, para não ficar porque senão vai absorvendo muito rapidamente, né? Isso. Eu não sei se tem como lá a gente colocar as duas imagens, porque é o mesmo animal aí, né? O mesmo caso. Acho que a outra imagem vai ser mais interessante. Então vamos ver a próxima, porque assim a gente vê essa evolução, né, do início. Esse é o mesmo mesmo animal. Olha como ficou limpinho, branquinho. Esse é o dente que a gente tem que ver. Entendi. E a gente vê que nesse caso o dente não estava afetado. Foi feito somente uma limpeza e a gente conseguiu sucesso. O animal volta toda a vida normal. E é um animal mais idoso? Naquele... No anterior? Não. Aquele seria mais ou menos de uns 4, 5 anos. Entendi. É porque é bem pequenininho, né? Legal. Então vamos mais pra frente para vermos todas as imagens. Aí é uma imagem de uma boca saudável. O animal tá entubado. Foi feita a limpeza, mas assim, a gengiva está linda, os dentes estão perfeitos, sem também retração de gengiva, sem nada. Tá linda essa boca. Ai, que bom, né? Quando o caso é assim. A gengiva não pode estar nem muito escura e nem branquinha, né? Sim, esse é o porque quando está aquela gengiva vermelha, bem também vermelha, pálida, sem cor. Pálida não, né? Pálida a gente também fica assustado. Aquele é um paciente nosso lá, o Yorkshire. Assim, o proprietário leva só mesmo para fazer a prevenção, só mesmo para fazer a limpeza, mas assim, tá de grau leve, a gente consegue eu tenho fazer uma gatinha e agora eu tô até com medo de levá-la, porque agora eu vou, mas tem que levar, né? Eu vou chegar em casa, já vou correr olhar os dentinhos dela. Então vamos lá para a próxima. Bom, aí nós vamos mostrar os riscos, o porquê da importância de fazer a limpeza. Pode ocorrer então a migração bacteriana para vários órgãos, sistema nervoso, pulmão, coração, articulações, fígado, rins. Então essas bactérias elas acabam afetando todo o sistema do animal e afetando o órgão em si. Quer dizer, a porta de entrada literalmente, né, para o bem ou para o mal, né, para a saúde desse animalzinho. E, nossa. Como eu disse, que era uma fratura, que a gente chama de fratura patológica da mandíbula. O que é isso? É uma doença periodontal severa que estava tendo. Aí teve o dente, a raiz, o osso alveolar, que a gente chama de osso alveolar, o osso da mandíbula, em volta do dente. Quebrou? Foi afetado. Quebrou.
O grau era tão severo dessa doença periodontal que ela acaba afetando todo, a gente tem que extrair esse dente, mas ele acaba assim, o osso fica fininho. Simplesmente num banho, de repente a gente coloca até culpa num pet shop, mas de repente no banho, a pessoa está tomando banho, tá dando banho num animal, ela quebra a fratura, quebra a mandíbula. Imagina a dor também, Exatamente. né? Existe, dá muita dor. Meu Deus. E depois aí faz a extração e depois, e aí como é que faz com a Naquele caso, mandíbula? eu teria necessidade de colocar, fazer algumas de forma de fixação, com pino, ou depende de cada caso. A gente faz assim, até a gente fala que é uma tala em cima dos dentes para fazer uma consolidação. Imagina a dificuldade, né? Da manutenção, depois tem curativo e tudo, Tem, né? Nossa, o pós-operatório é muito importante de qualquer tratamento periodontal. Sim, porque o risco de contaminação, não é? Depois, então tem que tomar muito cuidado. Tem mais? Sim. Tem. Lá? Ah, não acredito. Existe o uso de aparelhos em odontologia veterinária. Uso, assim, existe algumas anomalias, digamos assim. Não é anomalia, mas assim, os animais como Shih Tzu, Yorkshire, eles são prognatas e bragnatas. O que é isso? A mandíbula para frente. Aquela projeção. Projeção para frente. Então, a gente pode usar para arrumar esses dentes dos animais. Gente, mas olha, que graça. Aí já chega, né, no exemplo total daquele proprietário que se preocupa mesmo com todos os Exatamente. detalhes. Porque para colocar o aparelho é sinal de que já tem, né, toda a inspeção completa. Isso. Muito legal. E em todas as raças dos pequenos, nós estamos falando aqui, todas as raças? Sim, se tiver necessidade, pode colocar. Sim. Tem, assim, uma oclusão, a gente usa também essa forma Nunca de... tinha visto. É muito legal. Muito bom. Tem mais? Tem. Então vamos. E a parte básica, mesmo que a gente está citando o tempo todo, fazer mesmo a limpeza. É lógico que não existe essa foto de um banheiro pro cãozinho lá escovar os dentes. Mas né? é uma ótima ilustração, né? Mas nós temos que fazer a limpeza. A prevenção é a melhor forma de evitarmos de que os animais tenham alguma doença periodontal. E que foi o que vocês disseram aqui no início, né? Que tem que ser feito desde bebezinho. O filhotinho tem que se acostumar com esse toque. Isso. Alguns né? adultos a gente consegue, sim, adestrar eles de forma que eles voltem a permitir que nós escovamos. Mas é um pouco mais difícil também. Mas existe a possibilidade de animal adulto também escovar o dente. A gente não se limita nisso. A pequenos. É muito, muito importante. Antes de finalizarmos aqui, nós temos a palavra do aluno e a palavra do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Mas na volta, depois das mensagens, nós vamos fazer um resumo prático aqui, né, independente da raça, mas aqueles sinais básicos que são comuns, as características para os pequenos animais, para a gente poder ficar mais atento. Pode ser? Com certeza. Daqui a pouquinho, então. Vamos à palavra do aluno e a palavra do Dr. Francisco. Vamos lá. Vitor, fala um pouquinho para a gente sobre a estrutura, não só do curso, Hospital Veterinário, a estrutura da Universidade de Marília e as suas expectativas para o mercado de trabalho. Assim, em relação à estrutura, eu acho que a faculdade dispõe de muita coisa, né? Tanto o Hospital Veterinário quanto a Fazenda, sendo aqui dentro da faculdade, tendo facilidade para qualquer aluno estar em contato com tudo. Os professores, a maioria deles são muito abertos também a contato. Diferente da maioria do pessoal que fala de outras faculdades que não tem esse contato tão próximo assim, os professores aqui são amigos dos alunos e tanto você está estagiando ou você está em contato até mexer desde o primeiro ano até o último ano a gente vê o pessoal tendo muito contato, tem os grupos de estudo aqui também depois das aulas, então para mim a estrutura da universidade é muito boa. Pretendo trabalhar com produção de grandes animais, tanto de bovinos quanto de ovinos, né? Mais essa parte de produção animal mesmo que eu pretendo trabalhar. Muito bem, agora na sequência nós temos a palavra do presidente, vamos ver que a hora que estiver no ponto, né? Vocês podem me avisar aqui para a gente dar a sequência, porque também existe a finalização do programa que é muito importante, né, Heloísa? Já está no ponto? Vamos lá então, a palavra do Dr. Francisco. A gente anda nas estradas aí e a gente vê as plaquinhas, pesque pague. Esse pesque pague está autorizado? Ele tem registro nas entidades de classe, principalmente do conselho? Quem é o profissional responsável? E sabe por que eu falo isso? Porque muitas das vezes o dono do pesque pague que pensa em dinheiro
não se preocupa com a contaminação do meio ambiente quando utiliza alguns produtos indesejáveis para combater algumas doenças. Não faça isso. Participe conosco e veja quem é o responsável técnico deste Pesca e Pague. Esta é outra campanha que a gente vem encabeçando no estado de São Paulo. Peixe é saudável. Peixe contaminado não é saudável, é indesejável. Participe para que o seu pescado na sua mesa seja saudável. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Muito bem, olha, depois do recado do Dr. Francisco, recado importante, né, falando sobre alimentação, e é um dos pontos fundamentais que nós sempre ressaltamos aqui, a importância da participação do médico veterinário e do zootecnista também na nossa alimentação, que são temas que a gente às vezes não associa. Não é isso, Heloísa? Com certeza. Mas então, para finalizar aqui, vamos fazer um resumo básico de alguns sintomas, né, e alguns fatos importantes para que a gente comece a se preocupar. Certo. Claro que a prevenção é melhor. Certo. Então, para a prevenção, vou falar um pouco da prevenção. Prevenção, por favor, todos os proprietários, olhem mesmo a boca do seu animal. Veja, analise, porque assim vocês podem diagnosticar, assim, até antes do problema se agravar. Então, assim, vejam, não tenha medo de olhar a boca do seu animal. E vai lá no Hospital da Unimar para a gente olhar mesmo a boca do seu animal. E sintomatologia que o animal pode ter. Sinais clínicos. O que é? Ele começa a babar muito, o hálito do animal fica muito fedido, ele vai parar de comer. Isso, todas as raças, né? Todas as cães raças. e gatos, é o básico. Todas. Vai de vira-latinha, sem raça definida, a qualquer labrador, pastor alemão, dog alemão, tudo. Todos os pitbull, qualquer raça. De gatos também. Sem raça definida, as raças mais... das dondocas, eu falo. As raças mais nobres. Mais nobres. Então, assim, não tenha medo de olhar a boca do seu animal. Veja se ele está com a gente chama de halitose, que é hálito ruim. Vê mesmo se tem alguma alteração nos dentes, se tem alguma massa a gente fala que é o tumor. Uma massa rosa, preta, pode ter uma massa branca. E não precisa ser só por dentro, aqui na bochechinha, pode ser em cima, nos dentes, lugar. no meio da boca, no palato, que a gente fala que é no céu da boca, também pode ocorrer. Língua. Na língua também. Então, olha tudo. E também tem que observar se tem fístula. O que é fístula? Buracos saindo de secreção aqui. Porque pode ter um problema... Próximo ao nariz? Próximo ao nariz. Ao focinho? É ao focinho. Aqui a gente fala que é fístula pelo dente do carniceiro, que é o quarto premolar, que pode ocorrer uma doença periodontal ou uma fratura no dente que pode migrar bactérias que podem formar abscesso que pode fistular. E aí tem uma secreção? Tem uma secreção, como se fosse pus mesmo. Então, observar bastante isso também. E, de repente, animais que têm mais pelo, ou o poodle, que sempre tem uma secreçãozinha, né, nos olhos, às vezes pode confundir. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Que é diferente. É diferente. É um pus mesmo. Então, observar bastante, porque é muito importante, porque dói muito pro animal. Fica um odor muito, muito fétido, que a gente fala, muito ruim. Às vezes, até brincando com ele rejeita a brincadeira, você acha que, né, por causa ele de dor. É a dor. Com certeza. Muito bem, então essas são algumas sugestões mínimas, mas o importante, você principalmente que acabou de, aí no Natal, ganhou um filhotinho, né, presenteou alguém, vamos fazer esse alerta mesmo para que vocês comecem a educar o animal para esse tratamento, né, um tratamento frequente. Quantas vezes na semana tem que escovar o dentinho dele? A gente fala no mínimo 2, mas o certo é como a gente, todos os dias. Todos os dias dá uma escovadinha. Dá uma escovada. Porque aí tem a escova do tamanho adequado, que vocês podem orientar também, Isso. o creme dental. Tem, com certeza. A gente fala que, assim, a ação mecânica é melhor, porque e com a pasta de dente. Mas é o creme dental específico para cães. Não vou pegar o meu. Não, porque contém flúor. Então. Porque a gente não pode usar com flúor no animal, porque ele ingere. Não é como a gente que gospe. Então, a gente tem que usar um específico para cães, porque não contém flúor. Entendi.
vou te convidar para outro programa, porque os assuntos, né, e principalmente nesse tema, a gente poderia ficar aqui horas abordando, mas certamente nós vamos voltar a esse tema, tá bom, Tá bom, tá certo. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigada mais uma vez. O Carlos esteve aqui conosco até agora, né, mas a Heloísa finalizou o programa com a gente. Eu agradeço os dois pela participação. Médica veterinária residente, Heloísa. E a odontologia vai ser a sua especialização? Sim, vai ser. É o caminho que você vai seguir? É o caminho que eu vou seguir. A gente percebe a sua empolgação e entusiasmo. Sucesso, viu, na sua carreira. Que seja sempre com muita alegria. Obrigada, Heloísa. Vamos encerrando então o nosso Saúde Animal e você pode participar pelo e-mail, ó, tá aí no vídeo, saudeanimal@unimar.br, e você pode rever os nossos programas também pela internet. Você vai acessar aí o seu site de busca e pode colocar lá Saúde Animal, né, palavras-chave, Unimar, Hospital Veterinário da Unimar, que você vai encontrar que eu tenho um canal lá no YouTube e tem o meu blog também, lenisalmeida.blogspot.com. Aí você vai no ícone Saúde Animal e lá tem uma série de entrevistas para você rever. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, porque certamente a sua dúvida pode ser o tema do nosso programa. Uma ótima semana a todos e até o próximo Saúde Animal, sempre às quartas-feiras à noite. Eu espero você. Tchau. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.